ao deserto no nome de Jesus. Perdoa ele, perdoa ela, libera ela, abençoa e pede a Deus misericórdia para você ajustar as coisas na sua vida e saia desse deserto. Aí, irmãos, no verso 2, a Bíblia me fala que Jesus teve fome. Aí eu quero chamar a tua atenção, que muitas vezes o inimigo, ele é permitido aparecer exatamente na nossa debilidade. É naquele dia, irmão. É naquele dia que você saiu de casa, você não estava bem. É naquele dia que você não conseguiu dar um cheiro na esposa. É naquele dia que você não deu bom dia para ninguém. É naquele dia que você está virado no giraia. Naquele dia ele espera para então ele acessar a sua mente. Irmão, ele não vai pegar você naquele dia que você está saindo aqui do culto, cheio da unção, cheio de óleo. Teve uns que apareceu aí fazendo isso. Cadê o Peixoto? Teve uns que aconteceu isso aí uns meses atrás. Peixoto cheio da graça, cheio do óleo, saindo daqui. E o Uber lá fora esperando. E eu sei que o Uber esperou 3 minutos. Meu Deus, quando o Peixoto chegou, o Uber descascou o Peixoto. Eu estava perto. Aí eu falei assim, eu já mandava se estourar. E o Peixoto foi lá com toda a graça, com todo o óleo. Cuidou do rapaz, cuidou do coração do rapaz, o rapaz estressado. E aí ele foi lá com todo o amor. E eu falei assim, meu Deus, me dá um pouco dessa graça. Às vezes acontece. Mas quando é que a maioria das vezes acontece que o inimigo investe contra a sua vida? Quando você está debilitado. Quando aquele dia, aquela semana que nada deu certo. Aquela semana que o credor, os clientes não apareceram, que ninguém deu resposta, que nada aconteceu. No verso 2 fala que exatamente 40 dias o bichinho ficou lá só observando. Está orando. Está falando em línguas. Só estou inventando, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Ele está lá, está lá concentrado, está falando com o pai, E aí quando terminou os 40 dias, que a Bíblia fala, aí Jesus teve fome. Aí estava abalado, homem. 40 dias sem comer. Você imagina como é que o biológico estava. Estava no extremo. Aí a Bíblia me fala que o inimigo ele faz exatamente a investida dele, irmãos. Naquele momento, olha só, o tempo e o momento o qual você está debilitado ou debilitada. Agora, o inimigo não levava em consideração que havia uma promessa em Salmos 125. E que acredito que Jesus estava remoendo aquele salmo. Salmo 125, no verso 1, fala que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte que não, mas eu acho que deve ter chegado ali os 35 dias, os últimos 5 dias. O Espírito Santo deve ter trazido para Jesus, olha, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a Bíblia fala, ele sente fome, e o inimigo ele vem com sede. Meu irmão, confia, irmãos. Não fique esperando que o diabo te derrube. Se alimenta do que é certo. Se alimenta da palavra. Se alimenta do Senhor. Porque no dia da debilidade, você terá forças de lugar que você não imagina. O que é que o inimigo faz? Faz a sua primeira investida. Ali no verso 3 diz, disse-lhe o diabo, se tu és o quê? O filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque antes, se lembra aquela voz que veio dos céus? Este é meu filho, amado, em quem eu me comprazo? Pois é, a primeira investida é sobre a necessidade biológica dele. Aí ele falou, você como filho de Deus, se você é filho, já bota a dúvida, diz para essas pedras que se transformem em pão, irmão.
Resolve a tua necessidade com as suas próprias mãos. Quantas vezes, irmão, nós paramos aqui, irmão, não precisava nem falar mais das outras tentações. A gente para aqui. A gente podia parar aqui, passava um ano falando só sobre só dessa parte aí. Se tu és crente, se tu és mesmo, aceitou Jesus, por que faltam as coisas na sua casa? Se tu és mesmo, se você é filho mesmo de Deus, por que você tem que correr atrás da máquina? Dá ordem. Usa a autoridade que você tem. Usa a palavra, o dom, a profecia. E transforma as coisas inanimadas para as suas necessidades. Muitos irmãos, muitos cristãos têm parado aqui, têm negociado. Abrimos mão da missão que o Senhor nos deu pelas nossas necessidades biológicas, pelas nossas necessidades básicas. Mateus capítulo 6, mais tarde Jesus vai falar: não andeis ansiosos por coisa alguma, se dizendo o que iremos comer, o que iremos vestir, o que vamos fazer. O Senhor fala: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós abortamos a missão que Deus nos deu, nós abortamos o amor, a gratidão, a adoração a Ele na primeira pancada, na primeira investida. Resolvemos ficar na nossa rede de descanso, ficar na nossa bolha de confiança, de autossuficiência, pelas nossas necessidades básicas. E eu estou falando isso para você porque eu e minha casa fomos testados e muito nisso. E todas as vezes que o inimigo vinha nos meus ouvidos, eu não tenho que fazer, eu vou fazer algo mais, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Irmão, pensa num cara imperativo. E só tomava choque. Tomei choque, irmão, tomei choque. Por quê? Porque as respostas que eu estava dando não estavam conforme os princípios eternos do meu Pai. Eu estava invertendo, eu estava comprometendo a missão pelas minhas necessidades. Não posso fazer isso porque eu tenho que fazer aquilo, porque aquilo. Eu não posso. Você não pode comprometer a missão. Não comprometa a missão pelas tuas necessidades. Mas como pastor eu vou parar de pensar em mim? Pois é essa a ideia que nós temos hoje. O Evangelho, você lembra que nós estamos falando sobre o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo manda nós, o que Ele nos pede? Negue a si. Isso mesmo, irmão. Se tu entrou no jogo, entenda quais as regras do jogo. Negue a si mesmo. O que Ele está falando? Negue seus desejos. É fácil? Claro que não, irmão. Esse é o maior desafio, por isso que o inimigo usa até hoje. Necessidades básicas. Mateus capítulo 6, verso 25 a 26, deixa claro isso. Irmãos, colocou ali, não? Defina qual é a sua necessidade maior. Qual é a tua necessidade, irmão? Maior em vida. Porque Jesus respondeu para Satanás o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava falando a seguinte questão, claro para Satanás: eu defini a minha necessidade maior. A minha necessidade maior não é o pão, a minha necessidade maior é ouvir o que o meu Pai tem a dizer. Então eu não vou comprometer a missão. Sabe por que a gente vacila aqui na primeira, irmãos?
Porque nós não definimos ainda no nosso coração qual é a nossa necessidade maior. Ainda achamos que Deus vai nos abandonar, que Deus vai nos deixar passar fome, vai nos deixar passar necessidade. Aos seus, irmãos, Ele não permite isso. Não permite, irmãos. Eu estou falando para você, diante de Deus, diante de todas as testemunhas. Estamos há 21 anos de ministério. Entre tribulações, entre levante, entre montes e vales. Mas o Senhor nunca, jamais nos abandonou. Nunca. Defina qual é a sua necessidade maior, senão você vai negociar. A segunda investida do inimigo com Jesus foi, no verso 5 diz: o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Jesus agora é embretado, é inquirido, na sua alma tentado, sendo atraído pela tentação da ambição, da barganha, do ter, do poder. Querida, ambição fora dos princípios, irmão, vai te arrebentar. O reino de Deus não há propostas. O reino de Deus se vive propósito. Muitos crentes, muitos irmãos, muitos filhos, muitas param aqui. Quando vencem o primeiro, acabam estagnando aqui por causa da ambição. Ambição de ser, de ter mais, de conseguir mais, de alcançar mais. E isso em todos os sentidos. Pastor, eu não posso prosperar. Óbvio que você deve prosperar, irmão. Eu creio na prosperidade de todo filho e filha. Eu creio que Deus, Ele estabelece dignidade. Eu creio que Deus, aquele mandato lá de Gênesis capítulo 1, verso 28, 26, 27 e 28, o qual o Senhor nos abençoou e disse: ide. E o Senhor nos abençoou e falou, nos liberou em bênção, multiplicação, governo. Aquele mandato lá é para nós, em Cristo Jesus. Governo sobre a terra. Influenciar, liderar, conquistar, avançar. Mas nenhuma dessas palavras que eu disse aqui para você pode estar fora dos princípios do eterno na sua vida. Aqui o inimigo estava fazendo uma proposta para Jesus. E ele podia dar aquilo que ele está falando. Mas Jesus responde a ele tranquilamente. A proposta que ele faz no verso 5, no verso 6: eu te darei toda a autoridade e glória deste reino, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. E Jesus responde, Jesus não aceita negociação. Está escrito: adorarás ao Senhor o teu Deus e só a Ele prestarás culto ou serviço. Quando nós conseguimos passar pela primeira, às vezes paramos aqui, irmão. Aceitamos propostas. Aceitamos proposta do inimigo para podermos estar fora do propósito que Deus estabeleceu para nós. Muitas vezes aceitamos propostas para pular processos, para pular etapas do processo. Não temos paciência, não aguardamos o tempo. Uma das questões que mais temos dificuldade é entender que Deus trabalha no tempo dele. Deus não vai trabalhar no seu tempo.
Deus não vai trabalhar simplesmente no seu tempo. Deus, a palavra do Senhor diz que há tempo e estações. E esses tempos e estações é Ele que estabeleceu, foi Ele que determinou. Nós tentamos dar uma acelerada na questão pela nossa agonia, pela nossa ansiedade, e queremos que Deus responda aquilo que nós decidimos para Ele. E não funciona assim, irmãos. O inimigo ele fala: olha, se você prestar serviço, se você prestar culto para mim, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo. Essa segunda tentação fala sobre a respeito de ambição. E eu quero chamar a tua atenção da seguinte questão. Olha, irmão, a sua vida, você foi criado, você foi estabelecido para poder adorar ao Senhor. Não negocie isso. Não negocie o servir a Ele. Obrigado, irmão. Ei. Ia mexer mais lá na mesa, ia botar a configuração desse daqui, aí ia ficar feio o negócio, irmão. Amém? Vamos lá então, nessa segunda tentação foi sobre a respeito de ambição. E a troca era a adoração. Irmão, no nome de Jesus, não adore as suas ambições, tá? Não faça bezerro de ouro. O povo de Israel lá fez bezerro de ouro na descida, se lembra? E acabou acontecendo o quê? Todo mundo morrendo. Você querer antecipar o tempo, você vai realizar bezerros de ouro. Você vai construir bezerros de ouro. E quando você adora bezerros de ouro, irmão, assim, você negociou com Satanás. Não adore sua ambição. Ah, porque eu tenho um monte de plano, pastor. Eu tenho essas ideias, esses desejos. Olha, eu estou apresentando a Deus os meus planos, estou orando por eles. Bom, não é mais fácil você orar e buscar de Deus os planos dele para a sua vida? Não é mais fácil você botar o seu joelho no chão e você buscar no Senhor? Senhor, o que é que o Senhor deseja para mim? Qual é o teu propósito para a minha vida? Agora eu acho que nós não fazemos isso é porque nós já sabemos qual é o plano e nós temos medo dele confirmar aquilo e a gente ter que deixar os nossos. Aí a gente fica nessa briga de gato e rato. Porque quando o Senhor confirma ao teu coração o que Ele deseja para você, irmão, você vai precisar renunciar a algumas coisas, você vai precisar ajustar o leme, você vai precisar mudar, você vai precisar fazer mudanças. E quem gosta de fazer mudanças aqui? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Então, ao invés de você ficar apresentando aos céus os planos da sua ambição ministerial, o que é que você faz? Busca do Senhor. Senhor, quais são os seus planos para a minha vida? E o terceiro, para encerrarmos, a terceira investida do inimigo, o inimigo vem exatamente no ego, no orgulho, no eu, mexe nos brios de Jesus. Quando eu leio essa passagem, eu fico, meu Deus, mas o inimigo ele vai lá e mexe dentro. Olha só o que é que o inimigo faz. O diabo levou Jesus em Jerusalém, irmãos. Todas as promessas de Jesus governar a partir de onde? Jerusalém. Apocalipse, todo o cenário. Nova Jerusalém descendo, todo o governo, reino, tudo a partir dali. O que é que o inimigo faz? Ele vai lá e leva Jesus lá. O diabo levou Jesus lá em cima, em Jerusalém,
colocou na parte mais alta do templo, olha, e disse: se tu és filho de Deus, mais uma vez, joga-te daqui abaixo. E aí ele faz uma nova investida, ele usa a própria Bíblia, a própria palavra. Porque está escrito. Olha só, ele incrementa. A terceira, que ele falou assim: aqui não tem como ele permanecer de pé. O que é que eu vou fazer? O que é que ele fez? Apresentou, levou ele lá, mexeu nos brios dele, falou assim: ó, agora vamos ver agora como é que o orgulho está. Como é que está essa vaidade aí no coração? Vamos trabalhar essa vaidade. Se tu és o filho de Deus, olha, eu vou te dar, não precisa nem você pensar. Eu já vou te dar onde ele disse que vai cuidar de você. Aí ele dá Salmo 91, verso 11. Olha como é que o diabo, irmão, faz. Aí você acha que o diabo não usa a Bíblia? Aí você vê um monte de gente pregando, um monte de gente ensinando por aí. E você fala: não, está falando a Bíblia é de Deus. É de Deus. Não, porque eu vi, citou o versículo. Você já pensou assim? Não, mas ele estava citando o versículo. É de Deus, porque ele deu o versículo. Ele disse o versículo, ele deu o endereço. Irmão, o diabo também deu o endereço para Jesus. Não é sobre, irmão, você copiar o que está escrito na Bíblia. Não é você sair citando versículos bíblicos. Não é a quantidade de versículo bíblico que você tem na sua cabeça. Mas é sobre o tempo, discernimento de tempo, de ação, no momento, o que você deve fazer. E só quem alinha isso, só quem alinha o teu espírito, alma e corpo no tempo, é o Espírito Santo de Deus. Não é sobre a informação das Escrituras, queridos. O inferno tem a informação das Escrituras. A revelação não. A revelação é revelar o que tem que ser feito naquele instante. A ação do momento. A ação no tempo. Isso é discernimento. E eu já disse aqui algumas vezes. Cada vez mais, irmãos, que está chegando os últimos dias. Estamos vivendo eles. Nós vamos precisar. A igreja de Jesus precisa discernir o tempo. Discernir espíritos. Ah, pastor, mas ele está pregando a Bíblia em qual tempo? No tempo de quem? Porque Satanás também pregou a Bíblia para Jesus. Com qual benefício? Beneficiar quem? Qual era a intenção? Você deveria fazer essas perguntas. Você que está em casa também deveria fazer essas perguntas. Você que gosta de ficar catando mensagens. Irmão, irmão, é uma loucura, irmão. Ao invés de você catar mensagem no YouTube, vai colocar seus joelhos no chão e pede o Espírito Santo, irmão. O secreto ainda continua sendo o lugar que o Senhor deseja te encontrar, irmão. A oração, irmão, ainda é o lugar que o Senhor deseja falar contigo, irmão. Seja no teu carro, seja debaixo de uma árvore, seja sentado numa esquina, seja onde você estiver, Ele ainda deseja falar contigo. Não começa a ouvir um monte de coisa, irmão, achando: ah, não, porque está falando da Bíblia. Ah, porque está falando da Bíblia. O diabo também estava falando da Bíblia para Jesus. Eu estou falando o início do Evangelho, irmão. O início do Evangelho. Quanta gente está no YouTube da vida, quanta gente está fazendo live da vida, e é o Pix, eu passo o Pix, vou te entregar uma revelação, vou te entregar uma palavra, vou te entregar isso. E os crentes estão indo, por quê? Porque simplesmente não estão alinhados ao Espírito de Deus, preferem ouvir espírito do engano. É espírito de engano, queridos. Porque o diabo pregou a Bíblia para Jesus. Salmo, ele citou aqui, Salmo 91, verso 11. Pois está escrito: darás ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Citou certinho, informação correta, absoluto, falando verdade. Porém, falar a verdade sem ter a intenção correta é mentira.
falar a verdade com um coração corrompido é mentira. Falar a verdade sem alinhamento com a intenção do eterno é corrupção, irmãos. E o inimigo, ele queria mexer com os breu de Jesus, ele queria. Só que Jesus provavelmente já tinha lido em algum lugar que a soberba precede a queda. O orgulho precede a queda, a vaidade precede a queda. E Jesus, ele fala para Satanás: dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Muito cuidado, você que anda citando a Bíblia para os seus interesses pessoais. Porque você pode estar sendo um instrumento de Satanás. Muito cuidado quando alguém está citando a Bíblia para você, para convencer você daquilo que o Senhor não disse sobre você. Pode ter dito sobre ele, sobre você pode não ter sido. Muito cuidado. Muito cuidado quando Deus fala com você e você quer falar para os outros, achando que aquilo que Deus falou para você é para os outros também. Nem sempre é. Minhas experiências pessoais não podem se transformar em doutrina para outros. Muito cuidado, queridos. Esse é o início do Evangelho. 3 áreas. Eu não sei qual é a tua área. Eu não sei onde é que você está tendo que lidar nesse tempo. Eu não sei qual é a... Não sei se você está parado na necessidade. Não sei se você está tendo que lidar com as suas necessidades básicas. Não sei se você está tendo que lidar com as suas ambições pessoais. Eu não sei se você está tendo que lidar com os dons que Deus tem te dado. Satanás sabia que Jesus poderia inquirir aquilo que foi dito. Mas Jesus também sabia que ele estava ali com um propósito específico de obedecer ao Pai, de ouvir ao Pai. Não ouviu o que Satanás estava falando. Quantas vezes, irmãos, nós estamos dando ouvido àquilo que acontece no dia a dia? Pessoas dizendo: porque você é crente, porque você é isso, você é pastor, você é pastora, você é ministro, você é líder, você é isso, você é aquilo, porque você não faz isso, porque não faz aquilo, e a gente sai tentando fazer, ouvindo, mesmo, fazer um monte de coisa. A quem você tem dado ouvido? Nessa última investida sobre vaidade, sobre a quem você tem emprestado os teus ouvidos para ouvir? Quem? Qual das áreas, dessas 3 áreas, você está sendo inquirido neste tempo? Nós estaremos ceando nessa noite. E quero convidar você a levar em consideração se é necessidade, se é na parte, nas necessidades básicas. Existe um Deus que já disse: não andeis ansiosos. Confia nele. Se é em tuas ambições, ele te chama de filho. Ele fala que ele pensou em você antes da fundação do mundo. Ele conhece você antes da fundação do mundo. Se é sobre suas vaidades, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, o Evangelho é uma caminhada com propósito, irmãos. Alinha os teus ouvidos, porque Apocalipse capítulo 2, verso 7
A promessa de Deus é: quem tem ouvidos, a palavra de Jesus é clara, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é sobre ouvir passado, não é sobre ouvir no futuro, é sobre ouvir no presente. O que o Espírito Santo de Deus tem falado no tempo. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar os casais que vão estar ministrando a ceia. O Evangelho do Cristo, irmãos, é de fato só segure um pouco, por favor, que nós vamos orar. O Evangelho do Cristo, irmãos, de fato é um choque de realidade, é uma contracultura. O Evangelho do Cristo, irmãos, de fato nos leva a repensar. Eu gosto, irmãos, de ir em lugares. Estarei agora esse mês indo em uma conferência. Eu gosto de estar em lugares que a gente é confrontado pelo Espírito Santo. De repente você vai sair daqui nessa noite com mais indignação. Pá, mas eu precisava de uma palavra que me animasse para a segunda. Uma palavra que eu entrasse segunda rasgando com todo o gás. Eu quero te dizer, o que você precisa, na verdade, não é uma palavra que rasgue a segunda-feira. O que você precisa é uma palavra que rasgue você de dentro para fora. Você precisa de uma palavra que tire essas capas, que tire as mentiras de dentro de você, que tire o engano. Você precisa da palavra da verdade. Você precisa do verbo vivo. Você precisa do pão da vida.